They worked in giant megalithic constructions. What they're most famous for is these huge carved human heads, which can be on a scale of up to 20 to 25 tons. Graham Hancock, renomado pesquisador e autor conhecido por suas explorações sobre antigas civilizações e mistérios históricos, sempre esteve na vanguarda da busca por conhecimento que desafia as fronteiras convencionais. Recentemente, ele trouxe à tona uma descoberta que, segundo ele, foi feita pela NASA em Marte e que tem implicações profundas e perturbadoras para a nossa compreensão do cosmos e da história. Nesse anúncio intrigante, Hancock compartilhou detalhes sobre a descoberta que alegadamente a NASA fez em Marte, sugerindo que ela vai além das fronteiras da ciência tradicional e lança uma luz nova sobre a possibilidade de vida extraterrestre ou mesmo conexões cósmicas que desafiam nossas ideias preconcebidas sobre o espaço. Ao considerar essa revelação, somos lembrados da constante busca pela verdade e da exploração contínua do desconhecido. O anúncio de Hancock nos leva a questionar e repensar nossas percepções sobre Marte e, por extensão, sobre o nosso lugar no universo. Vamos explorar mais a fundo essa nova perspectiva e como ela pode moldar nossas visões sobre o cosmos e nosso próprio papel nele. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Graham Hancock é um renomado autor, jornalista e pesquisador britânico, amplamente conhecido por suas explorações em torno de mistérios arqueológicos, antigos conhecimentos, civilizações perdidas e temas esotéricos. Nascido em 2 de agosto de 1950, Hancock desenvolveu uma reputação como um questionador intrépido das narrativas convencionais e como um defensor de teorias alternativas que desafiam os paradigmas estabelecidos. Ganhou destaque internacional com o lançamento do livro Fingerprints of the Gods, Marcas de Dedos dos Deuses, publicado em 1995. Além disso, Hancock é conhecido por sua pesquisa sobre a possibilidade de um evento catastrófico global no passado distante que poderia ter causado mudanças significativas na geologia e no clima da Terra. Ele propôs que esses eventos teriam contribuído para o declínio de civilizações antigas e poderiam explicar muitos enigmas arqueológicos. Outro tópico central em seu trabalho é a exploração das conexões entre mitologia, espiritualidade e a busca humana por conhecimento e transcendência. Suas investigações o levaram a explorar sítios arqueológicos ao redor do mundo, incluindo locais no Egito, América do Sul e outros lugares ricos em vestígios do passado. No entanto, é importante observar que as teorias de Hancock muitas vezes são consideradas controversas e são debatidas na comunidade científica. Enquanto alguns o veem como um pensador inovador e corajoso que desafia o status quo, outros argumentam que suas teorias carecem de bases sólidas em evidências concretas e podem tender ao sensacionalismo. Independentemente da opinião sobre suas teorias, Graham Hancock desempenhou um papel significativo ao estimular discussões sobre história alternativa, arqueologia e o potencial de civilizações antigas. Seu trabalho inspirou muitos a questionar as narrativas convencionais e a explorar novas possibilidades sobre o passado e o futuro da humanidade. Anomalias nas profundezas da superfície de Marte. Graham Hancock e cientistas encontraram evidências de estranhas anomalias de massa enterradas nas profundezas do solo de Marte, de acordo com um estudo baseado em observações capturadas pela sonda InSight da NASA. A nova investigação também reporta uma ligeira aceleração na rotação do planeta e reforça a teoria de que Marte carece de um núcleo interno sólido, o que tem implicações na sua habitabilidade passada.
Estes últimos resultados da InSight, que encerrou a sua missão em dezembro de 2022, abrem uma nova janela para as camadas subterrâneas de Marte, incluindo o seu núcleo e manto, e sugerem que a sua taxa de rotação pode mudar devido a dinâmicas inexplicáveis no seu interior, atmosfera ou gelo. Além de sondar a estrutura moderna de Marte, as observações da InSight fornecem detalhes sobre a formação e evolução do planeta ao longo dos últimos 4,5 milhões de anos, o que poderá lançar luz sobre a tentadora questão de saber se alguma vez foi habitado por vida alienígena. InSight, que significa exploração interior usando investigações sísmicas, geodésia e transporte de calor, pousou na região equatorial Elysium Planitia de Marte em 26 de novembro de 2018. Ao longo dos 4 anos seguintes, a sonda detectou mais de 1.300 martemotos, que são a versão marciana dos terremotos, permitindo-lhe observar Marte através da captura de ondas sísmicas que forneceram uma visão sem precedentes das entranhas de um planeta alienígena. Embora muitas das descobertas da InSight tenham surgido de suas gravações sísmicas, a missão também foi equipada com um sistema fascinante chamado Experimento de Rotação e Estrutura Interior, RISE, que transmitiu sinais de rádio através do espaço interplanetário entre o módulo de pouso e antenas de rádio gigantes na Terra. Agora, investigadores liderados por Sébastien Lemestre, cientista planetário do Observatório Real da Bélgica, usaram o RISE para determinar propriedades fundamentais do núcleo, do manto e da atmosfera de Marte, levando a uma série de descobertas surpreendentes, de acordo com um estudo publicado na Nature. Basicamente, tudo isso foi surpreendente de alguma forma. A lenta aceleração em rotação é uma grande surpresa que nenhuma teoria previu até agora. A forma quase hidrostática do núcleo, ou seja, a forma do núcleo de um planeta em rotação fluida, também foi inesperada, uma vez que a superfície e a crosta de Marte não estão em equilíbrio hidrostático. Pensamos muito para identificar processos plausíveis que pudessem explicar esse achatamento inesperado do núcleo, disse Lemestre em uma declaração por e-mail. Apesar do fato de os dados do RISE serem mais precisos do que eu esperava antes da espaçonave chegar a Marte, o nível de esforço que levamos para extrair o sinal do alvo foi surpreendentemente alto, acrescentou. Os novos resultados do RISE sugerem que anomalias de massa internas, que são regiões com densidades e composições distintas dos seus arredores, estão enterradas no manto de Marte, que fica a cerca de 19 quilômetros abaixo da superfície do planeta e se estende por mais 1.560 quilômetros até atingir a superfície terrestre e, por consequência, atingir o núcleo. Lemestre explica que a forma e o campo gravitacional de Marte são determinados principalmente pela sua taxa de rotação e, em menor grau, pelas anomalias de superfície e de massa interna. Sendo demonstrado em estudos anteriores que a forma observada e o campo gravitacional podem ser explicados pela carga induzida pela topografia da superfície e por um relevo, ou anomalia de massa, ao longo da interface crosta-manto, o morro. Assim, Lemestre afirma que a forma implícita do núcleo, no entanto, não está de acordo com os resultados do estudo, que requerem uma anomalia de massa vários centésimos de quilômetros mais profunda na parte inferior da litosfera ou no morro e na parte inferior do manto. Pois, a atual litosfera espessa fornece restrições sobre a taxa de resfriamento do planeta e a repartição de elementos radioativos produtores de calor dentro do manto e da crosta. Assim, ele finaliza, dizendo que as anomalias de massa dentro da litosfera são provavelmente de origem química e de anomalias de densidade presas dentro da litosfera rígida, resultantes de variações laterais de temperatura. O RISE permitiu aos cientistas rastrearem a localização do InSight com precisão de 30 centímetros, mesmo através das centenas de milhões de quilômetros que separam Marte e a Terra. Esta sensibilidade produziu medições incrivelmente precisas da rotação de Marte, bem como do seu eixo oscilante, ambos influenciados pela composição interior do planeta. Lemestre faz parte de uma equipe liderada por Veronique de Hant,
geofísica do Observatório Real da Bélgica e coautora do estudo, que agora lidera a análise dos dados do RISE. O novo estudo contém observações coletadas entre 20 e 7 de novembro de 2018, literalmente um dia após o pouso do InSight em Marte, até 31 de maio de 2021. Este grande conjunto de dados abrangeu 890 dias marcianos, conhecidos como sóis, e incluiu 544 passagens de rastreamento com cerca de 25 mil pontos de dados individuais. Durante décadas, os cientistas debateram se Marte tem um núcleo interno sólido, semelhante ao centro da Terra, ou se o seu núcleo é feito inteiramente de líquido derretido. Ao estudar os mínimos detalhes da rotação de Marte com o RISE, a equipe de Lemestre foi capaz de caracterizar separadamente as camadas do núcleo e do manto de Marte, revelando que o núcleo é provavelmente inteiramente feito de uma liga fundida de ferro e enxofre, que se estende por um raio de cerca de 1.900 quilômetros. A ausência de um núcleo interno informa sobre a temperatura atual dentro do núcleo, se complementada com o nosso conhecimento sobre a sua composição química, disse Lemestre. Assim, estas descobertas têm implicações indiretas para avaliar se Marte já acolheu vida há milhares de milhões de anos durante uma era antiga, quando o planeta tinha uma atmosfera mais espessa, um campo magnético protetor e água líquida na sua superfície. Enquanto o núcleo interno sólido da Terra ainda alimenta o campo magnético do nosso planeta, Marte pode ter se tornado inóspito à vida, em parte devido à falta de um núcleo sólido, resultando no colapso do seu campo magnético nascente. O estado térmico e a composição do núcleo são importantes para a história do dínamo magnético, o que por sua vez poderá ter consequências importantes para a retenção da atmosfera e a possível habitabilidade da superfície no início da história de Marte, disse Lemestre. A ausência de um núcleo sólido também está de acordo com a cessação precoce do campo magnético gerado pelo núcleo há cerca de 3 mil milhões de anos, observou ele. Por último, mas não menos importante, os investigadores identificaram um ligeiro aumento no spin rotacional de Marte nos dados do RISE, que permanece inexplicável. A equipe especulou que esta lenta aceleração poderia ser impulsionada por mudanças de longo prazo no interior de Marte ou potencialmente por uma pequena diminuição na pressão atmosférica ligada à acumulação gradual de gelo nas calotas polares. Assim, as razões pelas quais Marte acelerou ligeiramente nos últimos 40 anos podem ser múltiplas, ou seja, várias razões ao mesmo tempo. Pode até ser um artefato observacional, embora os cientistas encontrem em conjuntos de dados independentes, processados com diferentes softwares e equipes. Observações futuras poderiam definitivamente ajudar a resolver este mistério, primeiro confirmando o sinal e depois restringindo a sua natureza. Por exemplo, se for visto em dados de pressão, pode-se concluir que está relacionado com a atmosfera do planeta. Concluiu Lemestre, observando que sua equipe planeja publicar novas pesquisas sobre o tema no futuro. A InSight morreu no final do ano passado, depois que seus painéis solares ficaram tão empoeirados que não conseguiram mais gerar energia. Mas o novo estudo mostra que a missão continua viva através das suas observações incomparáveis do interior marciano, que resolveram mistérios fundamentais sobre o nosso mundo vizinho, ao mesmo tempo que levantam novas questões sugestivas para missões futuras. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que antes poderia existir vida em Marte? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este.